Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Se liga aí. Seguinte, lembrando, né? Passa lá no site 10historia.com, pega o material para essa aula. O tema da aula é Independência do Brasil ou Processo de Independência do Brasil. Tudo bem? Claro, isso daqui está dentro de um contexto. Se você puder, volta lá nas aulas de período joanino que a gente tem aqui no canal, está aqui nesse card. Pega essas aulas, assista essas aulas e aí a gente chega aqui. Ah, não, mas o que eu quero é a independência do Brasil mesmo. Então, ótimo, perfeito, você está no lugar certo. Tá bom? Independência do Brasil, 1822. Agora, eu preciso lembrar que a independência do Brasil é um processo de independência, não é uma coisa do dia para a noite. A independência do Brasil, a gente poderia até voltar lá no processo para a data de 1815, quando o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser um reino unido a Portugal. Quer dizer, a gente de alguma forma já melhorou a nossa condição, não é isso? Mas o que leva efetivamente à independência? O seguinte, são vários fatores, mas vamos começar do começo. Vamos lembrar que desde 1821 as cortes portuguesas estão cobrando, o parlamento português está cobrando de Dom João VI, que acabou de chegar em Portugal de volta, eles estão cobrando do Dom João duas coisas. Primeiro, a volta do Dom Pedro I. A corte portuguesa não topa, o parlamento português não topa e vive insistindo, vive falando. Ah, vamos fazer voltar Pedrinho, pô, Pedrinho, Dom Pedro, pô, cadê Dom Pedro? Por quê? Porque a corte portuguesa está um pouco preocupada. Porque daqui a pouco morre Dom João VI e aí? Quem assume? Caos político em Portugal, não é isso? Então eles querem a volta do Dom Pedro. E eles querem também recolonizar o Brasil. Afinal de contas, Dom Pedro I, aqui no Brasil, ele significa que o Brasil não é uma colônia exatamente. E eles não querem também outra coisa, os tratados de 1808. A corte portuguesa está um pouco incomodada com o fato do Brasil fazer comércio com qualquer um. Então que história é essa do Brasil fazer comércio? Por 300 anos os caras exploraram o Brasil. De repente vem aí Dom Pedro e... Dom João, na verdade, em 1808, e abre os portos às nações amigas. Agora eu quero fechar os portos, agora eu quero recolonizar o Brasil. Entendeu? Então, em Portugal, o que se esperava? Duas coisas. Primeira, retorno do Dom Pedro I. Retorno a Portugal. Segunda coisa, recolonizar o Brasil. Mas, se eu olhar para o contexto político mais amplo, se eu olhar para o mundo naquele momento, eu vou perceber o seguinte: diversos países estão surgindo na América. Desde 1776, lá com os Estados Unidos, passando por Haiti, passando por Argentina, dá uma olhada no mapinha aqui, ó. Vários países estão se tornando independentes. Essa discussão da independência latino-americana é uma discussão importante que está acontecendo. Então Dom Pedro precisa olhar para isso da seguinte forma. Primeiro, Portugal quer que eu volte. Segundo, eu corro risco, se eu voltar, de perder esse território. Claro, a América está se tornando independente. Então, o medo do Dom Pedro é de repente isso aqui se separar de Portugal. E se separar de que forma? Dessa forma, me separo de Portugal. E aí pertence a quem? A qualquer um, menos a Dom Pedro e a Dom João VI. Então, ele vai tentar costurar uma forma de preservar o território brasileiro na coroa, na dinastia da família dele. Entendeu? Por isso que quando Dom João VI está indo embora do Brasil, ele até fala, olha, se for o caso, leve esse país à independência antes que um aventureiro o faça. Então leve o Brasil, se é para tornar o Brasil independente, então faça isso você. Pelo menos a gente mantém o território na nossa dinastia, na nossa coroa. E aí o futuro, pensando em longo prazo, daqui a pouco morre Dom João, pode ser que tenha a possibilidade de se juntar com Portugal de novo, ou morre Dom Pedro, a chance de se juntar com Portugal. Então, vamos tentar preservar isso na nossa coroa. Esse é o acordo entre Dom Pedro I, e o pai dele, Dom João VI.
Por isso, em janeiro de 1822, temos um dia muito importante. É o dia que, depois de 2 anos ouvindo volta Dom Pedro, e ele desconversando, Dom Pedro finalmente vai se posicionar e vai dizer o seguinte: eu fico. É o dia do fico, janeiro de 1822. Eu fico, eu não vou voltar para Portugal. Por que isso? Porque o Dom Pedro já estava construindo, já estava costurando um acordo com as elites coloniais brasileiras. E as elites coloniais brasileiras costurando um acordo com Dom Pedro. Em que termos? O primeiro termo é o seguinte: a elite vai falar para o Dom Pedro: Dom Pedro, eu não quero deixar de ser elite. O Dom Pedro vai dizer para a elite portuguesa, para a elite brasileira: tudo bem, eu não quero deixar de ser governante. E aí a elite vai falar: olha, então vamos fazer o seguinte, eu sou elite, você governa? Sim. Sim. Ah, mas você governa como? Não, eu governo com você. A gente faz um parlamento aí, vocês participam do poder. Ah, então tá bom. Então tá bom. Então o que eles concordam, a elite e o Dom Pedro? Eles concordam que o Dom Pedro governa e a elite continua sendo elite. Olha só que bom. Dom Pedro governa e a elite continua sendo elite. Além disso, a gente concorda que a gente vai manter a unidade territorial. Então o Brasil vai ser esse Brasil, quer dizer, não muda muito o território, né? Se você olhar para a América Latina vai se dividir, né? Os vice-reinos vão se dividir em diversos países, né? O caso da América Portuguesa, não, nós vamos ser um único país. Entendeu? Nós vamos ser um único país. E aí, sendo um único país, o Dom Pedro governa esse único país e a elite brasileira mantém seus privilégios. Quais? O latifúndio, os escravos, a desigualdade social, a participação política, a exclusão social do processo político. Então só, né, a elite participa da política. Você entendeu como tem vários interesses aí em jogo? Tudo bem? Só que em maio de 1822, né, o tempo vai passando, essas estruturas vão acontecendo, esses acordos vão acontecendo, até que em maio de 1822 vem uma outra questão. De novo, Portugal está dizendo: volta, Dom Pedro. Dom Pedro fala: não vou voltar. E mais do que isso, em maio de 1822, Dom Pedro faz um decreto. Dom Pedro, que era príncipe regente do país, ele regia, né, o reino, ele regia, já que existia o rei, né, então ele regia, ele era príncipe regente. Ele faz um decreto. Que decreto é esse, em maio de 1822? Decreto do cumpra-se. O que é o cumpra-se? Antes, a lei vinha, né, durante todo o período, até maio de 1822, as leis vinham de Portugal para o Brasil. E o Brasil as cumpria. A partir de maio de 1822, o Dom Pedro está dizendo o seguinte: olha, eu vou chegar aqui, né, a lei vai chegar aqui, e eu vou dizer se vamos cumprir ou se não vamos cumprir. Então a gente já está separando um pouco o governo do Brasil do governo de Portugal. Se as leis não forem interessantes para o Brasil, nós não vamos cumprir essas leis. Então, o decreto do cumpra-se. Não é automático. Vem de Portugal, chega, cai na mão do Dom Pedro lê e fala: ah, essa daqui, ó, essa daqui vai valer. Ou, essa daqui, não, essa daqui eu não quero. E guarda. Tudo bem? Maio de 22. Perceba, janeiro de 22, dia do fico. Eu, Dom Pedro, fico no Brasil. Maio de 22, as leis só valem se eu topar que elas valham. Junho de 1822, data importantíssima, grifa aí, coloca em neon no seu caderno, faz piscar, se vira, mas junho de 1822, Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte. Cara, o que é isso? Dom Pedro está dizendo que o Brasil terá uma Constituição. Então vamos votar, vamos eleger deputados, e os deputados vão fazer a Constituição. Isso é fundamental. Por quê? O que é um país se não um território com um povo em cima e um governo autônomo? Ou seja, a gente está caminhando a passos largos agora para ter a nossa Constituição, as nossas leis e o nosso governo separado de Portugal. Agosto de 1822. Chega um naviozinho cheio de soldado português. Dom Pedro sobe no naviozinho e diz o seguinte: agosto de 1822. Só vai desembarcar aquele que jurar lealdade a mim. Se você desembarcar para ser leal ao meu pai, você vai ser um inimigo.
Ou seja, militarmente, em agosto de 1822, nós vamos romper com Portugal. Os soldados portugueses não são bem-vindos no Brasil, a menos que jurem lealdade a Dom Pedro I e não mais a Dom João VI. Perceba uma ruptura agora do ponto de vista militar. A gente já teve, né, o decreto do Cumpra-se, a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e agora estamos rompendo com o Exército. Atenção, nosso processo de independência. Até que no dia 7 de setembro de 1822, né, 7/9 de 1822, vai aparecer um ultimato. Dom Pedro, volta, senão nós vamos te buscar. E o que Dom Pedro vai dizer? Independência ou morte. Não, eu não vou voltar, e se você vier aqui me buscar, ou eu morro ou eu te mato. Independência do Brasil. Tem esse quadro aqui, nós vamos falar desse quadro aqui daqui a pouco. Então, independência do Brasil, 7 de setembro. Ah, mas foi do nada. Não, não foi do nada. Veja, desde 1820 nós estamos discutindo. Ah, mas não teve participação popular. De fato, não teve participação popular porque eu não queria que tivesse. Eu justamente queria evitar a participação popular. Eu justamente, enquanto elite, me juntei ao processo político do Dom Pedro e fizemos uma transição sem contaminar o povo. Por quê? Porque se eu contamino o povo, o que o povo vai querer? Reforma agrária, igualdade, direito de voto, participação popular, abolição da escravatura. Como eu não quero nada disso, a elite se aproxima do Dom Pedro e conduz. E fala para o Dom Pedro, vamos fazer? O Dom Pedro fala, vamos, mas eu mando. A elite fala, beleza, eu sou elite? Beleza, então os dois estão juntos. É um negócio de cima para baixo, do Dom Pedro, junto com a elite, sobre o povo. Então, em lugar de eu ter a autonomia do povo, a liberdade do povo, educação para o povo, não, tem um processo elitista que controla tudo que está por trás desse processo revolucionário. Beleza? 7 de setembro de 1822. E aí, em dezembro de 22, o Dom Pedro vai ser coroado Dom Pedro I. Então, tecnicamente, só é correto a gente chamar Dom Pedro I, de Dom Pedro I, a partir de dezembro de 1822. Daí você vai dizer, ah, mas Vitor, você falou um monte de vezes Dom Pedro I. Eu sei, é porque é vício. Mas o correto seria só a partir de dezembro de 1822 chamar Dom Pedro I de Dom Pedro I. Até dezembro de 1822 o Dom Pedro é Dom Pedro. E ele é coroado Dom Pedro I, imperador do Brasil, só em dezembro de 1822. E aí eu tenho uma questão para você. Que dia que é mais importante? O dia da coroação do Dom Pedro, o 7 de setembro, ou a convocação da Assembleia Nacional Constituinte? Qual que é a data da independência do Brasil? Os historiadores vão dizer o seguinte, que quando a gente vai escolher um feriado para comemorar a data da independência do Brasil, um dia para comemorar a independência do Brasil, vão pensar em 3 datas, na verdade em 2. Uma, a convocação da Assembleia Constituinte em junho. Outra, a coroação do Dom Pedro. Só que se eu comemorar a independência do Brasil na Assembleia Constituinte, eu estou valorizando a elite, eu estou valorizando a participação popular. Se eu escolho a data da coroação, eu estou valorizando o Dom Pedro, eu estou valorizando o imperador, o absolutismo. Então nós vamos pegar uma data no meio. Por que é uma data no meio? Porque eu nem valorizo o liberalismo político, nem valorizo o absolutismo monárquico. Percebeu a jogada? Eu não vou nem puxar para um lado de participação popular, de liberalismo político, nem para o lado de ausência de participação popular. Eu jogo uma data que, para muitos, é a data menos significativa das duas. Porque quando a gente convoca a Assembleia Nacional Constituinte, eu já estou dizendo que eu vou ter um país independente. Quando eu coroo o imperador, eu já estou dizendo que eu vou ter um país independente. Já estou estruturando esse país independente. Percebeu? Então, pegar a data no meio, a independência ou morte, o que mudou do 7 de setembro para o 8 de setembro, do 6 de setembro para o 7 para o 8? Nada. Tá certo? No próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai discutir a repercussão disso daí. O que significa a independência do Brasil?